conheci meu primeiro namorado, eu tinha 13 anos. E assim, eu nunca tive um relacionamento bom com a minha mãe. A minha mãe é mãe solteira, tinha eu e mais 2 irmãos meninos. E o meu pai, ele abandonou a minha mãe no terceiro filho. Todos nós três somos filhos do mesmo pai. Quando a minha mãe engravidou do terceiro filho, ou seja, do caçula, o meu pai ele abandonou a minha mãe. Ele foi embora e a gente nunca mais teve notícia dele. Então eu nunca tive um relacionamento bom com ela. Ela nunca foi uma mãe carinhosa, uma mãe prestativa, compreensiva. Pra falar a verdade, assim, pra ser mais direta, ela nunca foi a minha amiga. Então, eu nunca fui de responder ela, eu nunca fui de tratar a minha mãe mal por ela ser desse jeito, nunca. Eu sempre fui obediente, fazia as coisas dentro de casa. Só que quando eu conheci o meu primeiro namorado, ele começou a enfiar muita coisa na minha cabeça, tipo, ai, sua mãe te faz de empregada, isso e aquilo, sua mãe não te ama. E ele começou a insistir pra gente fugir. E assim, eu comecei a ir pela cabeça dele, porque eu realmente acreditei que a minha mãe, ela não me amava, ela não fazia questão por mim. E na verdade, gente, o que eu comecei a pensar e o que o meu ex, né, meu primeiro namorado falava, realmente é verdade. Porque eu fugi sim com ele, chegamos a fugir, eu fui embora e ele me levou pra longe. E que eu saiba, a minha mãe, eu nunca ouvi nada assim da minha mãe me procurando, porque eu era de menor, não é? Eu era uma criança. Mas a minha mãe, ela não me procurou, nada, não fez questão, que eu saiba, ela não fez questão de nada. Ela não botou cartazes, ela não chamou a polícia, nada, porque senão tinham me achado, não é? Então, a minha mãe sabia que eu tinha esse meu namoradinho, esse, né, rapaz, o meu primeiro namorado, meu ex. Ela sabia que eu namorava com ele, ela não ligava, ela nunca conversou comigo nada sobre sexualidade, nada do tipo, não é? Então, quando eu fugi com ele, assim, eu só deixei uma carta, não fugi assim também sem falar nada. Deixei uma carta, falei que ia viver a minha vida com meu namorado, falei tudo que eu sentia, nossa, eu desabafei, gente, na carta eu lembro que eu escrevi, escrevi tudo que estava dentro do meu coração, tudo que me magoava, tudo que eu achava dela. E a minha mãe, ela não fez questão, não me procurou. E assim, eu vivi um verdadeiro inferno com esse meu ex. Gente, nossa, era terrível, terrível a minha vida com ele. Só que o que aconteceu? Eu continuei com ele por muitos anos. Fiquei com ele por muito tempo mesmo. Eu comecei a trabalhar, né? Eu não estudava mais, comecei a trabalhar quando fiquei de maior. E eu fiquei ali com ele totalmente dependente emocionalmente dele. Nossa, era uma loucura mesmo, eu e ele. E assim, gente, quando eu tinha 20 anos, eu não aguentei o que ele fazia comigo, as humilhações que ele me fazia passar. Ele sim chegava a me bater e nossa, eu não gosto de lembrar, gente. Eu só sei que teve um dia que eu pensei comigo mesma, não, eu não posso continuar desse jeito. Desde os meus 13 anos com esse homem e ele me trata desse jeito. Eu só sei que do nada, desorientada, eu fui na delegacia e eu chorando, gente, eu chorava tanto. Eu não sabia nem por onde começar a contar o que estava acontecendo. Eu só sei que eu estava machucada. E o policial que estava lá, ele foi super atencioso, ele foi prestativo, o Theo. E foi a primeira vez que eu conheci o Theo ali. Foi nessa situação muito difícil. E foi no momento mais difícil da minha vida que o Theo, ele me ajudou, gente, de uma forma incrível. O Theo, ele foi pra mim fundamental naquele momento, sabe? Ele é um ser humano incrível, incrível. Então ele começou a me acalmar ali, sabe? Ele simplesmente não ficou fazendo perguntas, o que aconteceu, o que aconteceu. Ele, a todo tempo, ele tentava me acalmar. E ele falava, tem calma, que você tá tranquila, que você tá segura. Ele foi super humano comigo, super humano mesmo. Até que eu me acalmei e consegui contar pra ele tudo o que aconteceu. Então, eu conheci o Theo, gente, quando eu fui dar queixa do meu ex-namorado, né? E assim, gente, foi no momento, como eu falei, mais difícil da minha vida.
Eu tinha uma colega minha que trabalhava comigo, que morava bem pertinho do trabalho. E ela sabia de toda a minha história. Eu entrei em contato com ela e ela se disponibilizou para me ajudar. E assim, foi libertador, sabe? Foi libertador eu ter saído daquela casa dele, de eu ter largado ele, de eu ter tomado essa coragem que até hoje eu não sei como. Foi assim, gente, do nada mesmo que eu tomei a iniciativa de ir na delegacia, tava totalmente desorientada, enfim. Então é aí que a minha história com o Theo começa. Porque assim, a gente se tornou muito amigos. Gente, vocês não têm noção do que o Theo fazia por mim, vocês não têm noção. Eu, logo no início, assim, que eu tava com bastante dificuldade, ele me ajudou muito, muito, muito mesmo. E a nossa amizade só crescia. O Theo, ele era maravilhoso, assim, nas palavras, ele era muito inteligente, ele sabia usar bem as palavras, e isso me deixava maluca por ele, gente, louca. Ele não, assim, no começo, eu achava que ele também tinha uma queda por mim, tinha sentimentos por mim. Porque eu já tava muito apaixonada por ele, gente, muito apaixonada. E assim, ninguém tinha se assumido até então. Ele não tinha se assumido, eu não tinha assumido que gostava dele, nem ele falou nada comigo, não é? E a gente ficou na amizade. Só que, gente, eu não tava mais aguentando ficar só naquela amizade. Quando eu abraçava o Theo, nossa, meu coração acelerava. E eu tinha vontade de tocar, de beijar, sabe? Ele, e eu não podia, porque até então a gente não tinha assumido nada. A gente não tinha se declarado um pro outro. Até que um dia eu resolvi tomar coragem, cheguei pro Theo e falei toda a verdade, o que eu tava sentindo, tudo. Theo, o que eu sinto por você não é só amizade. Eu tô muito afim de você, eu tô apaixonada por você. E nossa, isso, gente, muito nervosa. Eu fui conversando com ele, muito nervosa, ofegante. E o Theo, ele olhou assim pra minha cara e ele ficou mudo. Ele ficou, gente, sem mentira nenhuma, uns 5 minutos a gente ficou parado, um olhando pra cara do outro. E ele não sabia o que falar, e eu falando, falando, falando. Teve uma hora que eu fiquei falando, 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 e ele não me respondia, ele não falava nada. Até que depois parece que ele caiu em si, ele falou assim, poxa, infelizmente, olha, você é uma pessoa muito bacana, muito legal, mas eu não sinto nada por você. Você é linda, nossa, linda demais, mas eu não sinto nada por você. O que eu sinto por você é amizade. Eu não quero estragar a nossa amizade. E, nossa, gente, quando ele falou isso, eu fiquei com uma vergonha. Uma vergonha, gente, vocês não têm noção da vergonha que eu senti. Eu queria, eu procurava um lugar pra enfiar a minha cabeça e não encontrava. Claro, mas não tinha nada pra enfiar a minha cabeça. E eu só sei que eu falei pra ele, tá certo, tudo bem. Voltei pra minha casa. E, gente, ele ligava, ligava, ligava. E eu não atendia de tanta vergonha. Não atendia. Eu só sei que depois de uma semana eu vim responder as mensagens que ele mandava. E ele, pelo amor de Deus, deixa eu ir na sua casa, vamos conversar, vamos conversar. E assim, gente, eu não queria. Eu não queria, eu falei pra ele, não, tranquilo, cara. É porque, assim, eu fui sincera com você, eu falei o que eu senti e tal. Tudo bem, não tenho nada contra você, a amizade continua a mesma. Só que eu não queria ver ele, não conseguia ver ele. Mas com o tempo isso foi passando, a gente voltou a se falar. No começo a gente demorou pra se ver novamente por minha causa, porque eu não queria, eu não conseguia nem olhar pra cara dele. Só que depois isso foi passando, essa sensação, sentimento de vergonha foi passando e a gente voltou a se falar. Mas é claro que eu não deixei de gostar dele assim de uma hora pra outra, né, gente? Isso também não existe. Eu continuei gostando dele, continuava gostando dele. Nossa, toda vez que a gente se falava, que ele me ligava, meu coração acelerava. Só que eu tentava esconder isso e disfarçava o melhor que eu podia disfarçar, que era pra ele não perceber, pra não abalar, porque eu também gostava da amizade dele. Eu só sei que com o tempo eu acabei perdendo meu emprego, fiquei desempregada e assim, eu não tinha ninguém ali na cidade. A minha mãe, depois que eu fugi, eu nunca mais procurei ela, eu não voltei.
nunca mais a ver a minha mãe. E eu não queria perturbar a minha mãe. E também eu, tipo, eu ia estar sendo muito hipócrita, né? De procurar a minha mãe só porque eu tava passando dificuldade. Como é que a minha mãe ia reagir? Será que a minha mãe ia me ajudar? Será que a minha mãe... Nossa, passava muita coisa pela minha cabeça. Então eu não procurava de jeito nenhum a minha mãe. E eu não procurei ninguém, na verdade. Eu me virava como eu podia, eu fazia bicos, vendia Avon, comecei a vender Avon, Natura. Gente, eu vendia tanta coisa pra conseguir me virar. E um dia a gente tinha passado o quê? Acho que uns 10 dias, uns 12 dias sem se falar, eu e o Theo. Ele também era muito ocupado. E ele mandou mensagem pra mim perguntando se eu tava bem, porque eu nunca mais falei mais nada. Já tinha passado mais de 2 semanas sem a gente se falar. E eu só respondi bem, só coloquei assim, tô bem. E ele falou assim, e aí, quantas novidades, como é que tá no trabalho, tal e tal? E eu não respondi. Aí, gente, passado umas horitas sem responder, ele me liga. E ele fala assim, como é que você tá? Tá bem mesmo? Aí eu, com a voz assim, meia, que eu já tava cansada, né, gente? Eu tava muito, sabe, muito angustiada, que eu não conseguia arrumar emprego, eu deixava currículo em vários lugares. E eu disse pra ele que tava bem. Aí ele falou assim, como é que tá o trabalho? Aí foi nesse momento que eu falei pra ele, ó, tô desempregada. Aí ele, faz quanto tempo que você tá desempregada? Aí eu falei pra ele, uns 6 meses. Gente, ele só faltou me bater pelo telefone. Ele começou a me dar um sermão, sabe, pelo telefone, me falou um monte de coisas. Eu só sei que ele falou assim, olha, eu vou te emprestar um dinheiro. E eu vou falar com meu irmão. Porque, assim, eu não conhecia a família dele, não conhecia ninguém da família dele, gente. Eu só sei que ele tinha um irmão que era gerente de uma loja. E ele falou com o irmão dele, conversou, contou a história. E o irmão dele me ajudou e conseguiu a vaga. Nossa, gente, muito bacana o irmão dele. Muito parecido com ele, assim, o jeito, sabe? Falava muito bonito também. Muito simpático, nossa, logo gostei assim de cara dele. E ele também simpatizou muito comigo e ele me contratou. Era para uma vaga de vendedora que uma das vendedoras estava grávida e estava para sair. Então ela já ia começar a me treinar, já ia começar a me ensinar tudo lá da loja para ficar no lugar dela. E nossa, eu fiquei super feliz. Nossa, toda hora eu falava obrigada, obrigada, obrigada para o Theo. Ligava pro Theo, dizia, olha, tô gostando muito do trabalho e tal, muito bacana. E o Thales, que é o irmão dele, ele, nossa, super simpático comigo. Na hora do almoço sempre me chamava para perto dele, para almoçar perto dele. Muito bacana mesmo. E assim, eu e o Thales, a gente também foi ficando muito amigos, porque assim, ele era muito parecido com o irmão dele. Até como é que eu posso dizer? Fisicamente também era parecido com o Theo, mas assim, nos gostos, nas coisas, então a gente conseguia bater um papo legal. Então a gente ficou muito próximo. A gente sempre saía pra almoçar juntos. E uma coisa que eu achava sempre estranha no Thales, que eu achava até invasivo, é que ele me enchia de perguntas, ele me fazia muitas perguntas. E um dia o Thales, ele me chamou pra ir na casa dele. Gente, assim, do nada. Chamou, você quer passar lá em casa pra gente fazer uma comidinha lá pra gente e tal, a gente bate um papo, assistir um filme e eu, de jeito doida, eu não sei o que deu na minha cabeça do nada, assim, eu sem pensar 2 vezes, eu falei, ok, me leva, eu vou. E eu fui. E foi nesse dia que rolou o nosso primeiro beijo, ou seja, aconteceu tudo, não foi só um beijo, não é? Então aconteceu tudo. E assim, gente, quando eu acabei, né, tendo lá a relação com o Thales, eu fiquei muito confusa. Tipo, porque na minha cabeça me via muito o Theo. Gente, eu não vou mentir, eu ainda gostava, assim, do Theo. Demais, demais, demais. Eu tava muito apaixonada pelo Theo. Mas o Theo não queria nada comigo. Ele sempre deixou muito bem claro que ele nunca quis nada sério comigo, que ele era meu amigo. Ele queria minha amizade, só isso. Aí tá certo. A gente se envolveu, a gente começou a se conhecer mais. E eu só sei que um dia o Theo me pediu em namoro. Só que a gente, tipo assim, a gente ficava, antes dele me pedir em namoro, a gente ficava escondido. E um dia ele falou que perguntou se eu queria namorar com ele e eu aceitei. E um dia ele marcou um jantar, aí nesse jantar no restaurante, que ficava até perto lá do trabalho, da loja, foi eu, ele,
Ele chamou o Theo, chamou a irmã dele, que eles dois irmãos e tinha uma menina, a mais nova. Chamou a irmã dele e foi os pais deles. Aí, gente, assim, ele me pediu lá na hora, em namoro, colocou um anel lindo no meu dedo. Nossa, foi lindo. Foi a primeira vez que eu conheci os pais dele, essa irmã dele também, pessoalmente. E assim, eu fiquei muito feliz, muito emocionada, mas o Theo, eu percebi, eu não conseguia parar de olhar pro Theo. E eu percebi que o Theo, ele ficou assim, muito sério, mas ele deu os parabéns, ele falou que tava, nossa, foi uma surpresa e tal, deu os parabéns, ok, ficou. E no mesmo dia de madrugada, gente, umas 2 horas da manhã, ainda me lembro como se fosse hoje, eu não tava conseguindo dormir. E o Theo, ele me manda uma mensagem falando que não tava conseguindo dormir tão bem. Olha só a coincidência. Não tava também conseguindo dormir, pensando no que tinha acontecido. E ele insinuou, gente, ele insinuou que eu tava iludindo o irmão dele. Por que você tá fazendo isso? Você quer me atingir porque eu não quis ficar com você? Olha só, gente, fiquei muito chateada mesmo. E eu falei pra ele, olha, Theo, eu gosto muito de você, eu tenho muita consideração por você. Então, por isso que eu não vou aqui entrar numa discussão contigo. Mas você sempre deixou bem claro que nunca quis nada comigo. Nunca. Entendeu? Você sempre foi meu amigo. Eu lhe respeito muito, assim, eu sou muito grata a você. E eu jamais iria usar o seu irmão pra atingir você. Se eu aceitei namorar com seu irmão, é porque tem sentimento. Eu gosto do seu irmão. Se você desde o começo deixou bem claro que nunca quis andar comigo, por que agora você tá vindo com esse papo? E eu só sei que ele ficou calado, ele não me respondeu mais, e eu também não respondi, e a gente ficou sem se falar. Aí tá certo, o tempo passou e a gente não se via, a gente não se falava mais, nem por mensagem, nem por ligação. E eu só via o Theo nos eventos de família. Depois de 2 anos, o Thales me pediu em casamento. E eu super feliz mesmo, aceitei. Só que depois eu ficava pensando, meu Deus do céu, será que eu devia ter aceitado mesmo o pedido de casamento? Porque, gente, volta ou outra, eu pensava no Theo. E quando eu e o Thales ficamos noivos, o Theo, ele veio mandar mensagem pra mim. Depois de muito tempo sem se falar, ele mandou mensagem pra mim. E ele falou pra mim que queria conversar comigo. Que precisava conversar comigo urgente. E eu fui me encontrar com ele. E esse tempo todo, gente, o Theo, ele nunca apareceu com mulher nenhuma. Ele nunca apareceu com namorada. Nunca. Os pais viviam pressionando o Theo. Nossa, você vai arrumar sua namorada quando? O seu irmão já tá namorando, já tá noivo e tal. E ele nunca aparecia. Aí tá certo, ele me chamou pra conversar. E ele foi bem direto. Ele falou, olha, eu não consigo te esquecer. Tem alguma coisa errada. E assim, gente, quando ele começou a falar, me deu tanta vontade de falar também, sabe? Eu também não consigo te esquecer, você sempre vem na minha cabeça. Mas eu travei. Eu fiquei com tanta raiva do Theo, porque, tipo assim, gente, eu não conseguia aceitar que ele tava falando aquilo pra mim, sendo que há muito tempo eu já tinha dito pra ele que eu gostava dele, que eu tava apaixonada por ele, e ele me descartou. Entendeu? Disse que não queria nada comigo, queria só minha amizade. E quando ele falou isso, eu falei pra ele, olha, agora é tarde, agora eu tô noiva do seu irmão e eu jamais vou cometer nenhuma besteira com seu irmão, jamais. E ele falou que não ia dar certo, porque ele tinha certeza que eu também gostava dele, que isso e aquilo, e eu não conseguia responder nada. Aí eu só sei, gente, que eu fiquei pensando, martelando na minha cabeça isso, e ele sempre mandando mensagem, tem certeza que você vai seguir com isso. Eu tenho certeza que você não ama meu irmão, tenho certeza, gente. Nossa, foi uma situação tão chata, gente, que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia que decisão tomar. Eu só sei que passados uns meses, eu resolvi ter uma conversa séria com o Thales. E assim, gente, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não podia ficar assim. Eu tenho certeza que se eu chegasse a me casar com o Thales, ia acontecer besteira, porque o meu amor pelo Theo era muito grande, eu não parava de pensar no Theo, tudo que eu fazia eu só pensava no Theo. Gente, chegava ao ponto de, na hora da intimidade, eu pensar no Theo, eu ver o Theo. Então,
Tava muito difícil pra mim. Aí eu só sei que eu conversei com o Thales e eu falei pro Thales, olha, Thales, eu tenho que te falar uma coisa. Eu e o Theo, a gente sempre foi amigos mesmo. Nunca aconteceu nada entre a gente, nem um beijo, nunca rolou nada. Isso eu te juro. E ele também pode lhe dizer a mesma coisa. Mas assim, eu sempre fui apaixonada pelo teu irmão. Sempre fui apaixonada pelo Theo. Então eu falei pra ele que o Theo, ele falou pra mim, ele confessou que gosta de mim. E que eu não queria, tipo assim, que eu não queria magoar ele, mas eu ainda sou apaixonada pelo Theo. O Thales, na hora, ele ficou inconformado, ele disse que aquilo era um absurdo, perguntou se era alguma pegadinha. Depois os dois conversaram e o Theo também falou que tava gostando de mim, que não sei porque ele cometeu a burrada de dizer que não queria nada sério comigo na época, que ele não tava conseguindo entender o que tava acontecendo. Gente, só sei que foi uma confusão muito grande. Mas foi a melhor coisa que a gente já fez, que foi assumir tudo. O sentimento, a gente não pode mandar no coração, no sentimento, não é? Então a melhor coisa foi a gente ter contado a verdade, foi a gente ter... foi, na verdade, que eu tomei a iniciativa, porque o Theo também estava sem coragem de contar o que estava acontecendo em relação ao sentimento. E eu só sei que a gente ainda ficou um tempo afastado. Eu e o Thales, a gente desfez um noivado. E o Thales ficou bem um tempo afastado, não é? E eu também com o Theo, a gente ficou um tempo afastado, sem se ver. A gente só se falava mesmo por mensagem. E eu lembro que eu falava pra ele, tem certeza que você quer continuar com isso? Que você quer ficar comigo? Porque o clima vai ficar estranho, vai ficar um clima chato, um clima pesado. E ele falou que estava disposto a enfrentar tudo pra ficar comigo. E assim, gente, a gente tentou. Sim, infelizmente, a gente tentou. Você já deve perceber o que aconteceu, né? O Thales, ele não queria mais ficar entre a família. Ele ficou totalmente distante da família. Ele não conseguia, de jeito nenhum, sabe, tá no nosso meio. Pra ele chegava a dizer pra gente, como é que vocês conseguem? Você foi minha noiva. E agora tá com meu irmão. Como é que vocês conseguem ter essa cara de pau de ainda querer convívio entre família, sendo que olha o que aconteceu, entendeu? Então eu até entendo o Thales. E realmente era complicado, uma situação muito complicada. Então eu e o Theo, a gente ainda tentou, a gente ficou por um tempo, a gente tentou assumir namoro, só que os pais, a mãe deles dois sempre ficava triste, tipo, eu não acredito que isso está acontecendo, agora a nossa família vai ficar separada, vai ficar dividida por causa disso, não sei o quê. Ela nunca assim, nunca brigava diretamente comigo, nunca me questionava assim, mas ela sempre falava essas coisas que dava assim para perceber que ela tava muito magoada com tudo que estava acontecendo, não é? Então eu que resolvi não continuar com o Theo. Foi muito difícil, muito difícil. A gente ainda continua conversando, mas eu não tenho mais assim, contato com ele. Ele sempre, às vezes, ele pede pra gente se encontrar, pra gente marcar pra gente se encontrar, tomar um café, alguma coisa, mas eu é que não quero, entendeu? E infelizmente eu não tô nem com o Theo e nem com o Thales, porque realmente não tinha como dar certo. Só se o Theo tivesse disposto a não ter mais contato com a família, não é? Porque ficou dividida, gente. Ficou uma situação muito complicada. E eu não quis mais continuar, não quis mais fazer parte disso, sabe? Eu só sei que foi muito difícil pra mim. Foi uma situação muito complicada. E hoje, isso já se passou muito tempo disso tudo. Hoje o Theo e o Thales, eles, né, se reúnem mais nos eventos de família. Eles se falam mais nos eventos de família, quando tem eventos e tal. E eles sempre vão mais pelos pais, que é pra não magoar os pais. Tô pensando, esses dias estou pensando, sim, em
encarar a minha mãe. Tô pensando em voltar lá na cidade que eu morava, na cidade que eu nasci, pra rever a minha mãe, pra conversar com ela, saber como é que ela tá. Porque nunca mais, depois disso, de tudo que aconteceu, eu tive contato com ela. E assim tá a minha vida, né? Por enquanto não tô com ninguém e nem penso, né? Quem sabe um dia apareça alguém bacana na minha vida. Só sei que eu amei muito, muito, muito mesmo o Theo. E até agora não sempre penso nele, não consegui esquecer ele, né? Não sei. Quem sabe um dia até possa ser que dê certo. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Eu trouxe pra vocês uma história real enviada por uma inscrita. E eu achei essa história bem complicada, gente. Um pouco confusa. Hoje fala que não tá com nenhum dos dois, não é? Nem tá com o Theo e com o Thales, com nenhum dos dois. Esses nomes são fictícios, tá, gente? Os nomes verdadeiros não são esses. Eu sempre mudo alguns detalhes, nomes, lugares, que é pra não identificar totalmente a pessoa, não é? E, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a mãe dela, não é? Eu acho bom, sim, você ir visitar a sua mãe, saber como é que ela tá, saber como seus irmãos estão, não é? Você fugiu de casa, deixou uma carta, ok, sua mãe não procurou você, né? Pelo que você sabe, ela não fez questão por você, mas sim, não custa nada você procurar sua mãe, até mesmo pra você ficar com o coração tranquilo e pedir desculpas também pelo que você fez, não é? Fugir desse jeito. Quem sabe ela também não esteja arrependida da forma que criou você por não ter lhe dado atenção, amor e carinho, afeto, não é? Então, eu acho bom você sim encontrar com sua mãe, tá? E em questão, assim, de amor, de romance, eu tava torcendo, gente, eu juro por Deus que eu tava torcendo pra ela ficar com o Theo, não é? Que ele foi, assim, que a pessoa que estendeu, os dois estenderam a mão pra ela, mas o Theo, no momento mais difícil da vida dela, ele tava lá, ele estendeu a mão, ele ajudou ela, entendeu? E em vários momentos ele ajuda ela. Então, né, quem sabe um dia vocês possam voltar, não percam o contato, né, conversar e tal. É bem difícil mesmo, eu acredito que seja difícil, não é fácil, porque irmãos, ainda mais passar por uma situação dessa, você chegou a ser noiva do irmão dele, então não é fácil, realmente não é fácil. Então, se vocês decidirem um dia reatarem, ficarem juntos, podem ter certeza que vai ser um desafio muito grande, muito grande. Eu acho que seria necessário até você evitar de estar nos mesmos ambientes, no mesmo ambiente que no caso, o Thales, entendeu? Tipo, eventos de família, da família dele, você até evitar, porque, gente, pra mim, eu acho uma situação chata, tipo assim, ter que olhar na cara do ex-noivo, que é irmão do seu atual, nossa, é um pouquinho chato, não é? Eu acho que ela agiu certo em contar tudo pro Thales, em não chegar a se casar com uma pessoa que ela não amava completamente. Ela tinha uma atração pelo Thales, mas ela não amava completamente o Thales. Ela amava o Theo, ela sempre amou o Theo desde a primeira vez que conheceu ele. Então eu achei certo ela não, ela contar a verdade e ela não seguir com o casamento, porque, né, poderia sim, né, aconteceu uma besteira, ninguém sabe, não é? Então, é isso. Eu espero que você encontre a pessoa certa pra você, que você seja muito feliz, muito sucesso, muita luz na sua vida, tá? Curta, comenta, compartilha. Se você caiu aqui de paraquedas, escreve aqui embaixo, tem o sinal da notificação, opção todos pra não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!